Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, hoje eu vim gravar falando um pouquinho da minha experiência com a endometriose, quais sintomas que eu tive e, em primeiro lugar, quero convidar vocês a se inscrever no meu canal, gente, curte esse vídeo, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer essa doença, a endometriose, que é muito comum entre as mulheres, mas pouco falada. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Renata, moro já há 19 anos na Inglaterra. Tenho duas filhas, a Emily de 13 anos e a Evelyn de 5 anos. Ela vai fazer 6 anos agora, em agosto. Eu engravidei da Emily com 18 anos. Eu tomava um anticoncepcional já há bastante tempo, acho que uns 3 anos já. Eu tomava o Diane 35. Depois que eu comecei a tomar esse Diane 35, eu esqueci, acho que uma ou duas vezes no mês, e acabei engravidando da Emily. E assim, depois que eu ganhei a Emily, tive o parto normal dela, eu comecei a tomar outros anticoncepcionais e sempre me fazendo mal, sempre sentia enjoo, dor de cabeça. Então, assim, nunca fui muito bem assim com anticoncepcional. Aí, depois de uns 4 anos tomando anticoncepcional, eu decidi, mas com a minha médica, porque eu já tinha testado vários tipos de anticoncepcional. Ela me ofereceu colocar o DIU. Aí, como eu já tinha testado vários anticoncepcionais, eu aceitei colocar o DIU. E assim, gente, foi a pior escolha que eu fiz, porque eu coloquei o DIU de Mirena e eu tive um sangramento muito grande e ainda insisti. Fiquei 6 meses com o DIU. E assim, gente, sangrava muito, eu sentia muitas dores. Na hora da relação sexual, sentia dores. Quando eu menstruava, quando eu andava, eu tinha muita hemorragia. Então, assim, depois de 6 meses, eu decidi tirar o DIU. E por eu ter tido muito sangramento, os meus exames deu que eu tava com um pouquinho de anemia. E aí, o que eu falei com meu esposo? Eu não quero voltar a tomar anticoncepcional. Aí nós decidimos tentar engravidar. Só que a minha médica tinha falado que eu tinha perdido muito sangue, que eu tava um pouco com anemia, que era para me tratar essa anemia primeiro para depois tentar uma nova gravidez. E assim eu fiz, gente. Tratei a anemia, depois de uns 3 meses, a gente começou a tentar engravidar. E eu fiquei 7 meses, mais ou menos, tentando engravidar. E eu consegui, né, engravidar da Evelyn. E foi uma gravidez tranquila. Eu só engordei 13 quilos na gravidez dela. E assim, gente, ganhei ela. Tive o parto dela de 32 horas. Foi assim, um parto bem cansativo, muito dolorido. Tem aqui no canal também o parto dela, se vocês quiserem ver. Tem aqui no canal o parto da Evelyn. E assim, depois que eu ganhei ela, a médica me indicou voltar para o anticoncepcional, que como estava bem recente e tal, ela me indicou, já que eu não queria colocar o DIU novamente, voltar para o anticoncepcional. Aí eu comecei a tomar o Yasmin, depois que eu ganhei a Evelyn, e assim, gente, continuei passando mal, continuei tendo efeito colateral, e assim, continuei com o anticoncepcional, porque pra mim, aquelas dores, aquele incômodo era normal, né? Tá, beleza. Depois de 2 anos, eu fui para uma praia aqui em Newquay e eu, mais a minha família, ficamos lá 10 dias e eu esqueci de levar o meu anticoncepcional. Gente, eu fiquei 10 dias lá. Quando eu voltei já com muitas dores abdominal. Eu gritava de dor, eu pisava no chão, eu sentia um choque enorme dentro da minha barriga. E eu passei muito mal e fui parar na emergência. Chegando na emergência, eles falaram que fizeram um monte de exame, olharam o que eu tinha. E eles falaram o seguinte: Renata, você tá com infecção abdominal. Nós vamos te dar antibiótico e a gente vai tratar dessa infecção. E eu falei assim: ah, ok, né? Não sabia o que estava acontecendo e comecei a tomar um antibiótico. Só que isso passou 2 meses e começou a voltar as dores novamente depois que eu tomei o antibiótico.
E no meus exames deu que eu tava com alteração hormonal, então eles pediram pra mim não voltar com o anticoncepcional. E assim eu fiz, gente. Não voltei com o anticoncepcional, tomei os antibióticos, mas mesmo assim comecei a sentir dor. Depois de 2 meses, voltei no GP, pedi para eles conseguirem um encaminhamento para mim com a ginecologista. Gente, demorou 6 meses para me conseguir esse encaminhamento com a ginecologista. Depois, quando eu fui ver a ginecologista, demorou mais 1 mês para me conseguir um encaminhamento para fazer a ultrassom, fazer os exames necessários e tudo mais. Fiz a ultrassom, eles viram que não tinha nada, que a única coisa de errada que tinha, assim, entre aspas, né, que eu tinha um cisto do lado esquerdo, bem pequenininho, era no tamanho de um grão de arroz. E eles falaram assim, não, essas dores que você sente não é por causa desse cisto, porque você já tinha, eles olhou no meu histórico e viu que eu já tinha esse cisto, já tinha bastante tempo. Aí tá. E assim eu voltei para casa e continuei sentindo muitas dores. Fui várias vezes para emergência e essas dores foi só piorando. E com o consumo muito de antibiótico, eu fui só engordando. Engordando, engordando. E aí depois a ginecologista me passou para mim passar eu e o meu esposo com uma clínica de doenças sexualmente transmissíveis, porque ele queria saber se tinha alguma doença. Aí nessa clínica viram que eu mais o meu esposo não tinha nada, graças a Deus. E depois que eu passei por essa clínica com esse constrangimento, eles me passaram para uma clínica de órgãos, porque eles falaram porque eu tive um parto muito demorado, poderia ter sido um deslocamento de órgão, porque eu tava tendo muito escape de urina. E cada mês que vai passando, eu tava sentindo pior. Aí eles me encaminharam, viram que sim, que minha bexiga tava um pouco caída, né? E falaram que também meus órgãos estavam ok e que não era o motivo que eu tava sentindo as dores, né? Aí isso, eu continuei sem tomar um anticoncepcional e continuei sentindo dores, mas me prevenindo. Gente, eu só fui engordando e uma tristeza assim enorme. Aí assim, eu falei, você quer saber? Eu vou começar a me cuidar, vou começar a fazer uma dieta, tentar emagrecer. E foi isso que eu fiz. Junto com algumas amigas, eu fui participar de grupo para fazer dieta low carb, fui fazer dieta cetogênica, depois eu fui com uma coach para fazer uma dieta cetogênica. De 66 quilos que eu estava pesando, que o meu peso ideal mais ou menos é 59 a 60 quilos, eu consegui emagrecer sim, fui para 60 quilos, com essa coach, né, da cetogênica. Só que assim, gente, aquela coisa, não é que o que serve para umas pessoas que vai servir para você. E assim, a coach, ela só me acompanhava na dieta. Eu não passei por nada, não passei por avaliação, não passei por nada. E assim, gente, eu depois que eu comecei a fazer essa dieta cetogênica, eu comecei a passar muito mal, muito mal. Por quê? Porque a minha alimentação era só base da carne vermelha, lactose, queijo, bacon. Então, assim, eu comecei a passar muito mal, passava muito mal, começava a vomitar. E eu consegui emagrecer. Só que o problema é que por causa da alimentação, eu tava passando mal. Eu não conseguia dormir mais. E eu sentia assim que quando a minha menstruação vinha, nossa, vinha pior, vinha muito pior e eu ficava frustrada, comia, entendeu? Então assim, foi uma etapa da minha vida assim muito difícil, porque eu com tanto de remédio antibiótico que eu tomei, eu não consegui emagrecer. Mesmo eu fazendo dieta, eu não consegui emagrecer. E assim, as pessoas não entendem. As pessoas ficam assim, ai Renata, por que você engordou tanto? Ai Renata, o que foi que tá acontecendo? Mas não sabia o que eu tava passando, né? E assim, gente, eu recebi muitas cobranças mesmo. E eu sentindo dor, e eu evitando de sair, evitando de ir para alguns lugares, evitava de fazer muita coisa, sabe? Porque as pessoas não entendiam que eu tava sentindo dor, que eu tava sentindo cansaço. E assim,
depois dessas dietas, eu falei assim, vou tentar comer mais saudável, mas continuei consumindo essas coisas que eu falei que eu não sabia que eu não poderia consumir, porque essas coisas, gente, infecciona, são coisas inflamatórias, né? São alimentos inflamatórios que infecciona a endometriose. E eu não sabia, né? E depois disso, várias vezes eu fui parar na emergência, assim, com dores. E continuei recebendo o mesmo diagnóstico. Renata, infecção abdominal, mais antibiótico. E assim, gente, foi passando o tempo, fui ficando mais frustrada, porque eu não aguentava mais tomar antibiótico, eu só engordando. Aí, o que acontece? Eu tenho uma prima e tenho uma amiga que logo elas estavam planejando engravidar. E eu peguei e falei assim, você quer saber? Já que tem muito tempo que eu não tô tomando anticoncepcional, eu também vou tentar engravidar. Mas conversei com meu esposo e a gente entrou num consenso, né? Gente, comecei a tentar engravidar e nada, não consegui engravidar. A minha prima conseguiu engravidar, a minha amiga conseguiu engravidar, tanto é que elas ganharam até uns bebezinhos, né? E assim, nossa, pra mim era muito triste, porque todo mês era um negativo, todo mês era um negativo. E elas ganharam neném, a minha prima ganhou neném em junho do ano passado, eu sou até madrinha do bebezinho dela. E minha amiga ganhou neném em abril, que, nossa, pra mim, assim, eu fico muito feliz por elas, mas por eu estar feliz por elas, eu tava sentindo tristeza também, porque eu queria estar vivendo aquilo, né? E assim, aí depois que elas ganharam o neném, foi mais ou menos em agosto do ano passado que a gente passou um mês lá em Portugal. E a minha menstruação já tava assim desregulada. Tinha mês que vinha, tinha mês que não vinha. E em agosto, como eu comecei a consumir muito carboidrato lá nas férias, estava de férias e tal, e eu comecei a sentir muita cólica, passando muito mal, minha menstruação atrasou. E eu pensei que eu tava grávida, vomitando bastante. Eu pensei que eu tava grávida. E, gente, eu não estava. Cheguei em setembro, fui no médico, falei assim, gente, tem alguma coisa errada comigo. Eles falaram pra mim, Renata, você não pode ter acompanhamento, porque você já tem 2 filhas, então assim, a gente já viu que a única coisa que você tem é só infecção abdominal, então a gente não pode te ajudar, porque você já não tem problema com fertilidade, você já tem 2 filhas. E assim, gente, eu fiquei muito triste mesmo. Aí, setembro, minha menstruação veio 2 vezes. Outubro, minha menstruação veio 2 vezes. E novembro, minha menstruação veio 3 vezes. E eu fui parar na emergência com muitas dores em novembro, porque eu já não aguentava mais, sangrava demais, com muitas dores. E mais uma vez, infecção abdominal, que eles falaram que eu tinha. E assim, gente, pra mim foi muito frustrante mesmo. Então, gente, resumindo, nesses 4 anos, os meus sintomas foi muita dor abdominal, eu sentia muita ânsia de vômito, insônia, dores na perna, minha menstruação ficou irregular, tinha muito sangramento, dor na hora da relação sexual. E o que aconteceu comigo também, que eu engordei bastante, né? Não sei se tem a ver com a endometriose ou se tem a ver com os antibióticos que eu tomei. Mas a endometriose também dá problema hormonal, né? Então pode dar uma engordada sim. E assim, eu vou dividir esse vídeo em 2. Vou continuar contando a minha história. Então assim, gente, não esquece de se inscrever nesse canal. Curte esse vídeo para vocês não ficar de fora. E quem puder também, vai no meu Instagram, que lá eu também posto bastante coisas do meu dia a dia, mostrando para vocês. Eu já vou postar a segunda parte logo em seguida, tá? Um beijão para vocês e espero que vocês gostaram.